faz 5 anos, 6 anos. Ah. 6 anos. E eu tive esse contato todo e percebi que era tudo balela, sabe? Daí eu tive uma amizade que me resgatou também. Pela segunda vez eu fui resgatado. Que era um garoto que hoje em dia está no protestantismo, mas que naquela época ele era católico, fervoroso, estava até com a namorada, tudo. E ele sempre mexia o saco para conversar comigo, e eu sempre ignorava. Daí um dia eu tentei dar ouvidos a ele. E daí ele me prestou um livro. Não, ele me prestou um livro, não. Ele falou de um livro para mim, chamado Confissões de Santo Agostinho. E me levou para confessar. Ele falou, cara, agora nesse momento você precisa se confessar. Do nada. Eu não tinha me convertido, eu não sabia nada de dogma, eu não sabia nada de igreja, eu não sabia nada de santo, não sabia nada de graça, eu não sabia nada de pecado, não sabia nada de nada. Ele só falou assim, não, bora se confessar, vai melhorar tudo. E daí eu, como um grande experiencialista, né, adoro fazer experimentos diferentes, assim, eu fui, né, me confessei daquele jeito extravagante, epopético, né, falei pra caramba, e daí o padre no final, na época era o padre... É melhor não falar do padre, tá. Era um padre que ele falou assim... É melhor não falar. Ela falou, eu não sei. Era o padre Sérgio. E daí o padre falou uma coisa muito legal, que ele falou assim, olha, hoje é dia de Santo Agostinho, olha a coincidência. Eu fui me confessar aleatoriamente no dia de Santo Agostinho. E ele falou, hoje é dia de Santo Agostinho e essa é a tua primeira confissões. Eu recomendo que você leia Confissões de Santo Agostinho, compre aqui na lojinha aqui do lado, que tem, e deu a bênção final, sabe? E daí eu saí, a absolvição. Daí eu saí da igreja, fui lá, conheci outro colega, outra pessoa que visitou no colega depois, que trabalhava lá, e daí ele me deu o livro Confissões de Santo Agostinho para mim comprar, né? E eu li, e cara, eu nunca me identifiquei com um santo tanto quanto eu me identifiquei com o Santo Agostinho, sabe? Toda a jornada dele em busca da verdade, todas as crises existenciais, todo o contato com o pecado, toda a questão dele buscar em várias seitas a verdade e só encontrar ela no porto seguro que é o catolicismo, a questão também dos debates filosóficos dele sobre a questão do bem e do mal, a questão do instante da eternidade, a questão da imaginação, tudo isso me encantou de uma maneira que e tudo escrito de forma meio que literária, assim, sabe? Isso foi fantástico para minha conversão. O livro de Confissões de Santo Agostinho me converteu de fato, sabe? Porque ele sanou totalmente todas as minhas dúvidas, ao ponto de eu fechar o livro e falar assim, tá, daqui para frente não tem como voltar atrás. Ou eu sou um hipócrita, ou eu me converto. Ai, que lindo! O livro de Santo Agostinho é fantástico, e antes de você falar dessa sua identificação com Agostinho, só a gente ouvindo o seu testemunho, só a gente ouvindo esse seu relato, dessa sua busca pela verdade, de ter frequentado várias seitas diferentes, a gente já tinha percebido claramente essa identificação com Agostinho. Não só isso. Fica muito claro. Não só isso, mas também toda essa vida no pecado, né? Enfim, buscando os prazeres. Que Agostinho também passou, né? Que teve um filho com a prostituta, aquela coisa toda, né? A gente viu essa sua identificação. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, depois a gente segue. É o seguinte, Felipe, você falou que foi se confessar, né? Por influência desse seu amigo lá, que falou que era para se confessar. Não sei se seu amigo era o Mateus ou era outro, mas, enfim. O Mateus? Enfim, a pergunta é a seguinte: você era minimamente católico, assim, batizado, primeira Eucaristia, crisma, para ir direto se confessar, direto receber um sacramento, né? Como é que era a sua vida? Eu tinha feito a primeira Eucaristia, feito a crisma. A crisma eu fiz posteriormente, né? A primeira comunhão eu tinha feito. A primeira parte da crisma, né? Da segunda crisma eu fiz só depois de ter feito essa confissão. E eu não sabia minimamente, assim, minha família não é ninguém é católico na minha família. Ninguém nem perto de católico. Você tinha feito a primeira e única comunhão, é isso? Quando lá... Primeira e única comunhão que eu fiz. Foi lá no Japão? Aqui no Brasil. Mas, tipo, por coisa de tradição familiar mesmo, de, tem que fazer, sabe? Mas não uma questão religiosa. Eu nunca fui na igreja.
eu nunca fui de ir na igreja, nunca vi meus familiares indo na igreja. A pessoa mais da igreja que eu conhecia era a mãe da minha mãe, que ela cantava na igreja, tudo, só que ela infelizmente faleceu, né? Faleceu quando eu estava no começo da adolescência. Então eu nem tive muito contato de ir na igreja com ela, nem nada. Eu não tinha, para mim o catolicismo era um estrangeirismo, assim, era uma coisa estrangeira, era uma coisa exótica, para falar a verdade. Era uma coisa E totalmente distante, né? alienígena. Também da tua realidade, né? Sim, totalmente. Eu via que tinha uma coisa meio. Olha só, eu tinha concepções esquisitas no começo da minha conversão. Por exemplo, eu achava que o catolicismo era uma coisa meio misturada com. Era um budismo meio protestante evangélico, assim, sabe? Era uma mistura desses dois. Porque era uma coisa muito festiva, muito barulhenta e ao mesmo tempo muito contemplativa, e tinha incenso, e tinha todos os paramentos, sabe? Eu não entendia muito bem, era uma coisa muito estranha para mim. E cheguei até ao ponto eu lembro das minhas conversas com esse Mateus, né? De perguntar para ele, tá, mas é magia cerimonial? É alguma coisa de. A igreja tem algum lado oculto? E ele, na época, ele foi um grande apologeta, assim, sabe? Então, ele soube esclarecer muitas coisas que eu tinha de perturbação, assim, de ruído dos passados, né? E me esclareceu muita coisa. Até hoje tem autores que ele me recomendou na época que eu leio, por exemplo, em filosofia, o Calderon, Gustavo Porção, Tomás de Aquino, que eu leio pouco, mas já li algumas coisinhas, Santo Agostinho. Então, foram autores que... Santa Teresa, Santa Teresinha, São João da Cruz, Santa Elizabeth da Trindade, todos esses ele me apresentou, sabe? Ele me apresentou esse universo. Nessa época a gente teve uma certa amizade, né? Sim. Tivemos bastante contato com o Mateus. 6 anos atrás, 7 anos atrás. Inclusive, ele participou do coral, né? Participava da confraria. De repente, ele deu uma sumida, e quando a gente voltou a ouvir falar nele, ficamos sabendo que ele voltou para o protestantismo, né? Que ele vem da igreja luterana, daí ele vai para o catolicismo, depois ele volta para o protestantismo. Mas, enfim, o assunto não é o Mateus, é o Felipe. O que acontece, Felipe? Você leu Santo Agostinho, e aí você resolveu que você ia ser católico. Como é que continua daqui para frente essa história? Primeiro de tudo, purgação, né? Purgação total. Tudo que você tinha de memórias, de vícios pecaminosos, tudo isso tu tem que purgar, de alguma forma. Tu chega ao ponto que você tem que trabalhar com essa questão da pusilanimidade, da assídia, dos vícios sexuais mesmo, né? Eu acho que é o maior problema de todo jovem, de todo adolescente, assim, os vícios sexuais, por causa de um incentivo à sexualidade muito exacerbada desde sempre, e um escárnio da pureza masculina, né? Que a pureza masculina é escarnecida pela sociedade. Até hoje eu sou escarnecido. Até hoje eu sou escarnecido no trabalho, quando alguém fala, olha aquela gostosa, olha só o meu celular, essa gostosa, meu Deus, e eu viro a cara, e daí eles ficam tipo, e aí nós somos ridicularizados, né?